As Bíblias em Marcos, capítulo de número 2. Vamos falar de um texto muito famoso que seguramente já lo prediquei. Hoje estou com outra Bíblia, não? Olha o tamanho dessa, gigantesca. Essa aqui é grande, hein? Essa é para crente mesmo. Aí que Fernanda me inspirou. Então você traz uma Bíblia mais grande. Que tem um montão de Bíblia aí que usar, não? Aí que pôr o uso nessas Bíblias. E muito boa. Essa Bíblia cá aporta bastante conhecimento, é uma Bíblia de estúdio. Essa cá, eu la recomendo. É Mundo Hispano. Bíblia de estúdio Mundo Hispano. É muito boa. Não estou sendo comercial acá, não? Não me pagaram nada, pero é bueno. O que é bueno hay que dizer, senão. Bueno, Evangelho de São Marcos, capítulo número 2. De aí vamos começar lá. 2. Marcos, capítulo 2. Que vamos começar a falar do que Deus hace. Deus, ele sana, é verdade. Pero isso não deve ser a base de nossa predicação. Está muito forte, não? Está bem, não? Está forte? Assim? É de acordo com o gosto da cliente, não? Menos mal que não é essas igrejas pentecostal, não, senão ia explotar o ouvido de vocês. Glória a Deus! Desceu que está ao lado. Aí iam quedar sordo, não? Bueno, volvemos. A sanidade não deve ser a base de predicação nossa, porque ao final, um dia vamos a morrer, e seguramente vamos a morrer de alguma enfermidade, não de vejez, ou vamos morrer de alguma enfermidade diretamente, ou de alguma sequela que essa enfermidade produziu, não? Que são a enfermidade que tu vimos, por exemplo, a Covid, deixou débil o sistema respiratório e vindo outra enfermidade nos arrebentou, não? Estou dizendo, já quando tu tiver 80 anos e virquito, não? Como a Antonella quer morrer, com muitos anos, não? Eu quero, se o Senhor me quer levar amanhã, não me leva. Não, eu quero que dá cá, por suposto, assim, quero que dá cá por el outro, não? Por minha mulher, por minha filha, por minha igreja, por la família. Quero que dá cá por ustedes. Por mim, eu estaria com Cristo. Porque não há lugar melhor que está nesse cielo, não? Nem pode se comparar. Quando não chega a essa compreensão bíblica, esse deve ser o desejo de todos ustedes também, não? Não é que eu sou melhor, como é bueno, não. É o desejo de todos nós outros é estar com Cristo, porque vamos estar bem melhor e que todos os nossos estejam também com Cristo, não? Todos os que amamos. Bueno, Jesus, ele sana. Isso é uma realidade. Eu sou um milagre vivo, já contei 1 milhão de vezes aí meu testemunho, eu ia morrer, o Senhor me sanou. E por isso também minha família conheceu a Cristo quando eu era ninho, não? Há muitos anos. Não tantos anos assim, porque todavia sou um ninho, não? Um ninho grande. Então, vocês, é uma realidade e eu não posso não predicar que Cristo cura, porque ele já sanou um montão de gente, pessoalmente, que eu conosco, tanto a mim como um montão de outras pessoas, né? E biblicamente vemos. Pero a principal obra de Jesus Cristo é sua morte e sua ressurreição, nos dá vida e nos dá vida em abundância, nos dá vida eterna, verdadeiramente vida, salvar-nos del pecado, porque é o pecado que produz morte, é o pecado que nos produz, como é que é? Agora eu tenho isso, meio que tem um calor, não? E esse não dá para sacar assim tão fácil. O pecado nos produz morte. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Cristo nos deu vida juntamente com Ele. Quando Ele venceu a morte na cruz, ressuscitou e levou cautivo o pecado. O pecado Ele perdonou, borrou nossos pecados.
E não é como falar desse texto sem falar de la fé de los amigos, por suposto, pero não vou focar nisso hoje, já hago acá um adelanto nessa breve introdução a esse texto, não vou focar em la fé de los amigos, aunque pongo aí um me gusta para eles, não? Tiveram bastante fé. Temos que buscar amigos como estes. Tu tens que ser esse amigo, não? Que leva ao outro a la salvação, ao caminho da la sanidade física, sanidade interior, salvação. Tu tens que ser esse amigo, não? Espero que eu seja esse amigo para vós também. Pero la principal o acontecimento aqui foi Jesus perdonar os pecados desse muchacho. E essa foi a principal acontecimento, foi Jesus perdonar os pecados desse muchacho, dando a ele a salvação, porque a salvação vem devido ao perdão de los pecados, não? Satanás, eres tu? Não. É o gato que anda por etete, não? São os globos de Isabelle. Claro. E sim, já sabe que está equivocada. Como vai quedar rugando com globito na igreja, não? A hora. Depois que terminar, sim. Pero volvemos. Seguimos. É isso que Jesus quer ser principalmente em nossas vidas. E essa é toda a alegria. Se nós outros não ganhamos nenhuma bendição mais de parte de Deus, a bendição da salvação deve completar nossas vidas. Devemos ter isso latente em nossas mentes. Há muitos cristianos que vivem buscando e nunca encontram, e vivem buscando essa bendição. Renovo do Espírito Santo, genura, e genura. Não sei o que vai gerar mais o Espírito Santo. Não? O que o Espírito Santo teria que ser, pero ele não hará tão pouco. Ou seja, ele nos convence, não? Pero nós outros que temos que tomar a decisão de tomar vergonha em nossa cara e pôr por prática a palavra. Em la mente tem que estar a salvação. Por isso Pablo habla el casco de la salvação, porque o casco protege a mente, não? Protege a mente de los dardos inflamados del maligno, de la flecha que lança el diablo, que ele habla ele usa essa imagem em Efésios, capítulo 6, de lo que eles tinham, não? Como mais bélico, ou poderia dizer, de um AK-47, não? De la bala de um fuzil del diablo, de um projetil que nos vem arrebentar o crânio, pero vai e golpeia nesse casco de salvação, e esse casco aguenta todo. Aguenta até uma bomba. Como é que é o nome da bomba mais grande do mundo? Não é atômica, não é é termonuclear. Me parece que é essa, a bomba termonuclear, que é mais que a bomba atômica, não sei quantos megatones de potência que daria para, não sei, mover a terra do lugar, não? E agora esse casco resiste, porque quando temos a salvação em nossas mentes, por isso é o mais importante do cristianismo. E isso é o que os religiosos não querem que vocês tenham na cabeça. Porque uma pessoa salva, ela não será manipulada por um pastor, ou no que se diz pastor, não? Não será manipulada por, quando você está na casa e alguém te pede ajuda, você te dá conta se vai ajudar ou não essa pessoa. Não? Já me passou, par de vezes, e algumas vezes ajudei, outras vezes não. Não, a esse eu não vou ajudar, porque não és uma ajuda, és um aproveitador. Bueno, en el trem, quando eu trabalhava, eu já conhecia, não? Os aproveitadores, os que trabalhavam todos os dias contando a mesma historita, não? Até pensei em contar uma história triste também. Não, é broma. É terrível, né? Me hizo acordar. Vou conhecer? Ah, não? Los Netrem.
Ah, então, você não... Porque quando eu cheguei a cair... A minha história é triste, não? Todos têm uma história triste. Eu tenho muitas histórias tristes. Pero não, essa era mentira, era inventada, que eu inventei para a minha sogra. E aí já estava quase chorando, aí eu disse, não, era broma. Não é verdade. Que eu disse, quando eu era chiquito e estava passando muita necessidade, ele ilustrava os sapatos, porque já em Brasil há muito PIB que ilustra o sapato na casa, viste? Acá não vi. Em capital, não vi. Em Brasil é comum, até o Oiai, não? PIB acha uma cajita de madeira, aí a pessoa não pode o sapato, aí ele limpa, porque as empresas vão ter que entrar certito, viste? Se o sapato está sujo, o tamanho, já é muito militar, não? A coisa. Tem que estar... Não, eu já disse isso, não, mas é mentira, não é verdade, essa história não é verídica, eu queria ser uma broma no mais e me reía, de maldade, não? Pero vamos ao texto bíblico, que isso que é o importante, e depois conto histórias tristes, pero reais, não? Vamos. Quando ele entrou outra vez em Capernaum, e aí eu já hago uma pausa para falar dados históricos. Sempre é bueno saber os dados históricos do texto, porque traz ênfase no texto, enfatiza algo, quedamos aí atentos, mirando esse texto. Então, se temos que entender a história de Israel e temos que entender a história, a história de Israel, no caso, a história bíblica, não? A parte da história de Israel, e entender a geografia, de onde estava Capernaum. Capernaum estava já no norte, onde a gente estava, como pode dizer, olvidada um pouco por esse sistema religioso, não? Ao final, o templo estava no sul e o sistema religioso, a aristocracia, não, eu já disse, a gente mais rica vivia no sul, não, em Jerusalém, e Capernaum estava já no norte. E de onde vocês creem que Jesus vivia? Jesus não nasceu aí, mas Jesus era chamado de Galileu, não? Porque ele vivia nessa região de Galiléia. Capernaum tinha a casa de Jesus e também a casa de Pedro, onde Jesus solia passar muito tempo aí, não? A casa desse outro amigo, por exemplo, quem era o outro amigo de Jesus? Que Jesus ia na casa dele, que até ressuscitou ele, Lázaro, não? Que tinha suas duas irmãs, Marta e Maria. Então, vocês estava mais cercana a Jerusalém. Jesus tinha casas onde repousar, porque ele vivia viajando, não? Imagina que de Capernaum a Jerusalém são aproximadamente entre 400 a 600 quilômetros, se não for mais, dependendo por lugar que passar. Ou seja, Jesus, quando ele entrou outra vez em Capernaum, ou seja, minha Bíblia tem outra versão, não? Por aí vai quedar um pouco diferente da Bíblia de vocês. Essa cá é a versão Mundo Hispano. E lá vocês, se for Reina Valera 1960, vai diferenciar um pouco. Pero quero... Hã? Claro, Reina Valera. Então, o que significa Capernaum? Significa o lugar onde a gente havia necessidade. Onde havia mais necessidade é onde Jesus está. Então, onde Jesus vai estar em tua vida atuando, onde você tem necessidade? Vai ter necessidade? Glória a Deus. E se não tiver necessidade, eu te dou um par de necessidade minha. Não, muita graça, muita graça. Eu tenho para regalar, para vender, para o que você queira. Se me regala, não? Tão buena. E sim, muita necessidade temos, é incrível. E sim, e Jesus está aí. Então, se você tem necessidade, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é maravilhoso. Isso temos que ter sempre em conta. Jesus está onde há necessidade. Onde não há necessidade, o nome já diz, não há necessidade que Jesus esteja. Porque, às vezes, em nossas vidas, Jesus está, pero solo aí, nos mirando,
com nós outros, de acordo com nossa búsqueda. Não, não. Ele sempre está com nós outros, porque ele diz, eis que estou com vós outros, até que se consuma os siglos. Ou seja, ele não queda nenhum milésimo de segundo lerros de nós outros. Estou tentando buscar lá, lo menos, não? É o milésimo de segundo para nós outros, não? Ele sempre está com nós outros, Jesus. Pero, às vezes, quando não há necessidade, ele queda aí tranquilo, não está atuando. Pero ele sempre está atuando quando há necessidade. Então, se ele entrou em Cafarnaum outra vez, ou seja, estava sempre aí, não, fazendo algo. Depois de alguns dias, se hojou que estava em casa. Ou seja, e que passou quando ojeram que ele estava em uma casa, muitos acudiram a ele, de maneira que já não cabia nem ante la porta, e ele lhes falava a palavra. Então, vocês vieram a ele trazendo um paralítico carregado por 4, e como não podiam acercá-lo a ele devido ao gentio, destaparam o teto onde Jesus estava. Depois de hacer uma abertura, bajaram a camisa em que o paralítico estava recostado, e vendo Jesus, a fé de ellos, dijo ao paralítico, Hijo, tus pecados te são perdonados. E aí é a grande frase, a qual quero predicar em cima de ella, principalmente. Pero Jesus estava onde havia necessidade, havia 4 muchachos que agarraram a camisa desse paralítico, desse amigo, subiram ao teto, solia ter escaleira, não foi tão difícil subir, porque tinha escaleira, era o comum delas casas naquela época, pero tiveram que abrir o teto, não? O teto era uma espécie de junco, que é o nome, junco, não? Quando hace um barro e pegado com parra, não? E cozido, então assim, não? Junco. O teto era mais ou menos hecho dessa maneira. E ele diz, Hijo, tus pecados são perdonados. Alguns dos escribas estavam sentados allí e racionavam em seus corações. Ora, quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que escreviam na lei, não? Que recopilavam na lei, e eram aqueles que davam interpretação à lei, não? Também, vamos dizer, escribas e intérpretes da lei soliam andar juntos e soliam eles serem a mesma pessoa. Era a mesma pessoa que escrevia, que interpretava. Ou seja, que detinha o conhecimento, o poder do conhecimento, não só o conhecimento de ler, pero o conhecimento de interpretar. Não? Conhecimento esse que nosso irmão Lutero, não? Dijo que tinha que estar na mão do povo. E tinha razão, concordo com Lutero, pero ele vivia em outra época, não? Hoje não concordaria tanto com Lutero. Há que estar na mão do povo, pero que um povo que sepa interpretar, não? Que sepa estudar, que busque, porque nos volvemos loucos agora com tantas aberrações, não? Hoje estava vendo um vídeo assim cortito, por isso que lo vi. E o muchacho dava umas contestações assim, que o fundamento em si não estava errado, pero os versículos que tirava estava desfocado, não? O versículo não dizia isso. E nós outros hacemos a Bíblia hablar o que a Bíblia não diz, não está falando. Às vezes está escrito literal, pero esse literal está querendo dizer outra coisa, de acordo com o contexto. Assim como qualquer outro livro, não? Assim como agarram palavras, discursos de políticos ou de gente famosa, saca de contexto e diz, digo isso. Realmente digo, pero que ele quis dizer com isso? Que digo, não? Então, vocês distorcionam a palavra de Deus. Então, se os escribas eram os tipos que eram responsáveis por fazer o povo entender. Eles deveriam ser isso. Deveriam ser o povo entender a palavra de Deus. Pero por suposto que eles não estavam trabalhando a favor do povo, não? Eles trabalhavam a favor do clero, da aristocracia, de los sacerdotes, que eram os saduceus, era o clã de los saduceus. Estes eram os mais ricos de los poderosos. Eram os saduceus, eram os sacerdotes dessa época.
Alguno de los escribas está... já leí, 7 agora. Por que habla este assim? Blasfêmia. E sabe que eles tinham razão, que Jesus acá estaria, mirá-lo o tempo verbal que eu estou usando, não? Estaria, qual é o tempo verbal? É futuro de pretérito, não? Como é que se chama em espanhol? Futuro de pretérito também, não? Me parece. Pretérito imperfeito. Esse é pretérito perfeito. Estaria, dije, não? Estaria é pretérito perfeito. Claro. Eu não dije pretérito futuro. Futuro de pretérito seria... Claro. Pero que eu quis dizer isso, que ele estaria sendo, pero ele não lo hizo. Ele estaria sendo uma blasfêmia realmente Jesus, porque dijo, perdonados são tus pecados. Pero por que ele não blasfemou? Porque ele tinha tal potestade. Se fora qualquer outra pessoa, estaria blasfemando, porque é certo, eles contestaram certo, a religião às vezes contesta certa, a oração, só que não vive em seus corações, só que não reconhece o poder de Deus. A religião habla palavras certas, corretas. É o que eu digo, o Evangelho da Prosperidade, muitas das vezes, até interpreta correto os textos e habla bem, só que a intenção é mala, a intenção é enganar, é roubar, a intenção é prender o povo hacia eles em uma dominação completa de la gente, não como se a gente fora escravos, nem ovelhas, porque a ovelha todavia é terca e se vai de rebanho, não? E o pastor tem que sair correndo às vezes para... Estou falando literalmente, não? No sentido... E também pode ser usado em um sentido metafórico. Então, Jesus dijo, por que habla este assim, blasfema? Quem pode perdonar pecados sino uno solo, Deus? E eles tinham a razão, pero eles haviam se olvidado que Daniel, capítulo 7, havia profetizado que iba venir o Messias. Messias significa el ungido. Messias e Cristo é a mesma palavra, tá? Acordem-se disso. Significa el ungido. Claro, el ungido para predicar, el ungido para profetizar, el ungido para trazer uma boa nova. El ungido, el apartado. El ungido era um que era apartado para Deus. E nesse caso, el ungido significaria el elegido, aquele que iba proclamar a boa nova de salvação e iba instituir o poder de Deus na terra. De imediato, Jesus, versículo 8, dando-se conta em seu espírito de que razonavam assim dentro de si mesmos, lhes dijo, mirá, se Jesus não era Deus, não? Porque quem pode saber o que está dentro do coração do outro, se não Deus? Que nós outros podemos saber o que o outro está pensando às vezes, de acordo com o conhecimento, não? De acordo com o que a pessoa deixa ver, não? Porque o corpo habla mais que a boca, às vezes, o corpo, não? Claro, o corpo habla. Todo seu corpo, sua reação, eu posso dizer sim, querendo dizer não. E posso dizer não, pero querendo dizer sim, não? O corpo habla, pero Jesus sabia o coração de eles. Por que razão? Por que razonavam assim em seus corações? Pergunta Jesus. Que é mais fácil dizer ao paralítico, tus pecados te são perdonados, ou dizer-lhe, levanta, toma tu camisa e anda? Que é mais fácil para ustedes? Claro, ustedes estão contestando com uma resposta, porque ustedes já compraram o diário de lunes. Porque ustedes já sabem,
já sabem o que passou depois, pero não é essa a resposta. Se equivocaram. A resposta é outra, é mais fácil dizer, os pecados são perdonados, porque ao final, que sabe eles se foram perdonados ou não? Ora, levantar, toma tu camisa e anda a um paralítico? Vós haria isso? Vós hablaria a um paralítico? Levanta, toma tu camisa e anda? Eu não me atreveria em dizer isso, nunca, a não ser que Deus me mandara a sê-lo. O que eu me atrevo a ser, e já isso milhões de vezes, é orar pelos enfermos, orar, Senhor, essa é a nossa vontade, que a pessoa levante, tome seu leite e ande, não? Metaforicamente, não? Nadie vai agarrar o leite do hospital, a camisa, e vai sair andando, não? Pero que a pessoa levante de onde está e que melhore-se. Pero, humanamente dizendo, era mais fácil dizer isso. No total, eles entenderam o quê? Que era uma blasfêmia e já está, não? Pero Jesus demonstra quem ele era, demonstra que ele era o Messias. Ele disse, levanta-te, toma tu camisa e anda. Isso ele disse, pero vamos seguir lendo 10. Pero para que sepam que é hijo del hombre, e acá ele usa por lá primeira vez, e uma das únicas vezes em todos os evangelhos que está relatado que Jesus habla que ele é hijo del hombre. Ojo, que Jesus nunca disse que era Deus diretamente. Ele disse assim, indiretamente. Por que ele não dizia? Porque ele não queria dar testemunho dele mesmo, não? Aunque ele tinha essa autoridade, esse poder, ele podia dar testemunho dele mesmo. Pero não é mais lindo que outra pessoa hable de nós outros, não? Principalmente nossa parte bonita, não? Porque nossos erros é fácil, não? A gente está na boca del pueblo, não? Quando nos equivocamos. Quando acertamos sempre, nadie vê. Ou vê, pero... eu espero isso, não? Que a gente acerte, não que erre. Pero quando erramos, logo, aí um apontando e dizendo, e a mim, essa frase que me hace enojar mais, não? Pero vós sois el pastor. E porque sou o pastor, não te posso, não? Bueno, não posso seguir a frase. Não pode, sou eu pastor. Tá bem, já sei. Levanta, toma tu camisa e anda. Então, se el hijo del hombre significava para eles entendiam o que significava el hijo del hombre. Significava esse Messias, significava que era aquele, essa aqui é uma expressão hebreia, não? Era um hebraísmo, era uma expressão que eles usavam, é como acá em Argentina, não? Há linguagens que são de acá, não mais, não? E todavia há linguagens que são de Buenos Aires, não mais, não? E, bueno, agora com a globalização, nós outros às vezes hablamos mexicanês, não? Hablamos e por tantos imigrantes terminamos adquirindo também um linguagem de Centro-América, não? Um linguagem de outros lugares. Pero el argentino tem el espanhol diferente, tanto é que se chama, não? As Vozes del Rio de la Plata, não? Aí conjuntamente com o Uruguai, creio que Paraguai também, não? E nada mais. Não sei, porque Chile já é diferente, não? Bueno, não vou me quedar falando de linguística cá. Ao menos foi isso que estudei, não? Se é verdade ou não, não sei. Então, se é hijo del hombre, significava que Jesus, ele estava dizendo, esse sou eu. Tuvo que sacar sua credencial. Agora, Jesus nunca hizo isso quando estava com pessoas simples. Nunca sacou sua credencial quando estava com pessoas simples. Inclusive, em El Monte de la Transfiguração, quando Deus manifestou todo o seu poder dele aí em la persona de Cristo, todo o seu poder que saquerei, não? Não foi todo o poder, foi uma parte desse poder, onde brilhou, onde tudo quedou, não? Então, e os discípulos que estavam aí, Pedro, Jacobo e Juan, querer que, Senhor, que hagamos acá 3 tendas, uma para vós, uma para Elias.
E ele diz, não, vocês não estão entendendo nada. Não quero nada de isso. Ele era humilde, sempre lo foi. E acá não é que ele não era humilde, sino que ele estava ensinando para os principais. Jesus estava dando oportunidade a eles de se arrepender, todavia. Estava dando oportunidade a eles de eles entenderem, eles quem? Os religiosos, os que deteniam ele saber, os que tinham que guiar o povo e não guiava. Ou seja, guiava a perdição e não ao caminho de salvação. Então, ele diz, pero para que sepam que el Hijo del Hombre tem autoridade para perdonar pecados em la terra. E aí ele diz que é Hijo del Hombre, ele já está dizendo que ele é Deus, que ele é um enviado de Deus, que ele é o Hijo de Deus. Ele dijo ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tu camisa e vete a tu casa. E logo o que passou foi que se levantou, em seguida tomou sua camisa e saiu em presença de todos, de modo que todos se assombravam e glorificavam a Deus, dizendo, jamais hemos visto coisa semelhante. Claro, porque Jesus está mostrando acá que ele era um sacerdote. Porque quem era o responsável por sanar o povo era o sacerdote. Pero o sacerdote sanava com fins medicinais, não como um doutor, como um médico. Usando azeites, ervas, não, mesclas, ervas com azeite principalmente era o principal ingrediente, pero também usava vinagre e tudo mais, não? La sal, mesclas aromáticas e toda... Era a tecnologia que tinham nessa época. O sacerdote era o responsável por sanar e por ver se, não, por exemplo, em Levítico, quando lemos já vemos que o sacerdote dizia se a lepra saiu ou não, analisava, não? E Jesus está se manifestando como sacerdote acá, pero um sacerdote diferente. Porque qual sacerdote sanou na Bíblia? Nenhum, não? Por isso Deus levantou os profetas. Havia a figura do profeta como, ou seja, Deus levantava às vezes alguém que profetizava, não? Como Moisés, alguém, até Abraão profetizou para o seu próprio povo, não? Pero não havia a figura do profeta como persona, que essa era a função. Isso foi depois, não? No decorrer dos anos bíblicos, já, vamos dizer, Samuel, não? Antes em Ruíz profetizava um pouco alguns aí, pero não tinha a função do profeta como havia a função instituída de sacerdote. Quem deveria sanar, quem deveria apresentar era o sacerdote, pero o sacerdote já não estava cumprindo sua função, porque eram mentirosos, haciam a obra de Deus relajadamente, de qualquer maneira, já eram religiosos, estavam insertados nesses temas e tirava as pedritas já e, a sorte cajou a quem esse ano? Cajou a fulano? Não cajou a mim. E se um não quedou feliz porque cajou a sorte é nele, outro quedou triste, não? E com Jesus não tem isso, não tem de cair a sorte. Não existe isso, somos salvos, somos bendizidos, todos nós outros. E Deus teve que instituir os profetas para... Isso acá é muito que falar, não? Já vou terminar aquela predicação. Vê que os profetas sanavam, até ressuscitavam mortos, não? E Jesus acá empeça a ser usado como el Hijo del Hombre, como aquele que hace el diferencial, aquele que vem, termina com os problemas, aquele que realmente toca os corações, aquele que não solamente sana o exterior, sana o físico, pero aquele que sana o coração, aquele que perdona pecados. Então, se há esse Deus, vamos orar e vamos agradecer por sua glória, por la manifestação de sua justiça em nossas vidas, por la bendição de servi-lo,
que é maravilhoso saber que somos salvos. Que só cá Jesus todavia estava peleando, estava cá na terra. E digo que ele vindo para os sujos, pero os sujos não o receberam. Esses tipos acá, eu tinha muito que falar sobre isso. Eu não quero me estender mais. Eram os doutores da lei. Eram os tipos que deveriam dizer, me parece que esse daí é o Messias. Coisa que Gamaliel, que foi o professor de Pablo, não? Se deu conta. Ele disse, mira, se estes tipos são de Deus, vai seguir, porque se é de Deus não podemos interferir. E outros quiseram se acercar a Deus, não? Nicodemos vindo assim, em madrugada, despacito, já na escuridade da madrugada, para que nadie lo viera, porque assim hacen os religiosos, não? Têm medo, por isso não, eu sou livre, não me quedo preso a tradições, a doutrinas de homens, a doutrinas de homens aún baseado na Bíblia, não? Porque Deus me chamou a libertar. E quem quer me julgar, que me julgue. Por causa que é da associação tal, da associação tal. E eu conosco todas as associações quase. Não conosco todas de Argentina, não? Até porque são tantas, não? Que grande ironia. Parece que são mais de 15 mil, se não estou me equivocado. Esse é um tema para falar outro momento, não? Então, vocês, não quedemos presos a tradições, abramos nossos corações ao Senhor verdadeiramente, que Ele sana, Ele arregla o nosso problema, ajuda a arreglar. Alguns Ele arregla diretamente, porque não podemos fazer nada, e o problema que tem que arreglar nós outros, Ele vai a dar inteligência e sabedoria para que nós outros arreglemos, e assim hace Ele, Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Ele. Padre, te damos glória, graça por essa palavra ministrada aos nossos corações. Tu eres esse Deus que perdona pecados. Essa obra maravilhosa que tu hiciste na cruz, que foi o primeiro. Isso é maravilhoso, isso só podemos te dar glória, te dar graça, te agradecer por tua misericórdia, por teu amor, por tua justiça, por a bendição de te servir. O primeiro que tu hiciste, borrar nossa deuda, borrar nosso pecado, pagar nossa deuda, anular o acta que era contra nós outros. Nós outros merecíamos morrer e ir para o inferno, e tu nos has resgatado, apagado o preço por nossa salvação. Só queremos agradecer-te e saber, e actuar com fé, e seguir sabendo, e seguir praticando isso sempre, esse saber, que tu também sana, tu também arregla o problema, aquele problema ao qual não podemos arreglar. Confiamos em ti, te rogamos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.